de agradecer ao PET pelo convite de fazer essa oficina para vocês, agradecer vocês aí pela presença, espero que seja uma oficina válida, que vocês consigam tirar todas as dúvidas relacionadas às atividades complementares. Eu preparei uma apresentação com, né, com partes bem definidas, mas fiquem à vontade para me interromper, para mandar pergunta no chat. Eu estou aqui olhando a tela dividida, então eu consigo ver a apresentação e consigo ver o chat também, tá? Então, fiquem à vontade aí para tirar as dúvidas que precisar. Bom, então aqui só um pouquinho do que a gente vai ver hoje, né? Vou falar um pouquinho dos objetivos dessa oficina, que passa também pela ideia de quem pode solicitar as horas complementares, qual o melhor momento da solicitação, vamos falar das regras gerais, as diversas atividades e grupos envolvidos nas atividades complementares, como que é o processo de solicitação, e aí, né, o que eu preciso fazer para validar as minhas horas complementares, como eu comprovo as horas das atividades complementares, quais são os prazos de atendimento, e algumas informações adicionais, documentos, legislações para vocês terem acesso, tá? Então, essa é a ideia de conteúdo dessa oficina de hoje. Bom, antes da gente iniciar, né, de fato, o conteúdo, eu queria entender um pouquinho, né, quando a gente fala das atividades complementares, o que vem à mente de vocês? Primeira coisa que vem aí? Me ajudem. São atividades fora do currículo, né? Do currículo do curso, da programação. Cursos, atividade de extensão, palestras que a gente participa. Perfeito, atividades fora do curso, cursos, palestras, atividades que complementam a nossa matriz, excelente. Maravilha, pessoal. É essa a ideia mesmo das atividades complementares e a gente vai falar disso no detalhe. Bom, e aí, algumas coisas que eu já ouvi, né, das atividades complementares. Ah, porque é muito complexo. Ah, o processo é muito burocrático, né? É uma obrigação para eu formar, é impossível cumprir tantas horas trabalhando e estudando ao mesmo tempo. É um impedimento para eu formar, professora, né? E é muito difícil. Bom, eu estou aqui também para quebrar um pouquinho disso, né? Para mostrar para vocês que o processo de validação das horas complementares pode ser muito prazeroso, né? E pode realmente complementar e enriquecer o currículo de vocês, tá? Bom, os objetivos, então, né, dessa oficina é demonstrar que podemos ter uma nova abordagem para as atividades complementares. Elas podem ser prazerosas e super enriquecedoras para o currículo de vocês. Além disso, né, a gente vai falar um pouquinho de regras gerais e procedimentos para validação dessas horas complementares. Bom, aqui eu trouxe só uma definição mais formal, só para deixar claro, essas horas de atividades complementares, esse pacote de atividades, não é algo que é um requerimento da UFES ou do nosso curso específico de administração. É uma diretriz do MEC, tá? Então, o MEC define que esse pacote de atividades que extrapola o currículo formal acadêmico é algo muito válido também para a formação dos profissionais, tá? Então, aqui eu trouxe só uma definiçãozinha, o artigo 8º da Resolução de 4 de 2005. As atividades complementares são componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento por avaliação de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. Tá? Então, essa é a definição formal de atividades complementares e todas essas outros aspectos que extrapolam a sala de aula, né, o conteúdo formal do curso que
as atividades complementares com o tempo. Bom, e aí, assim, como eu vejo, né, assim, para quem não me conhece, ainda não teve contato, tem 6 meses que eu estou coordenadora de atividades complementares, então antes eram outros coordenadores, o que me antecedeu foi o professor Cláudio, de repente alguns de vocês até já teve contato com o professor Cláudio. Então, assim, como eu, Aline, vejo, né, as atividades complementares, eu vejo como uma grande oportunidade, né, de vocês realmente enriquecerem esse currículo com algo que vocês gostem, que vocês se identificam, com atividades que vocês entendem que vão enriquecer o curso de vocês. As demais disciplinas são todas dadas, né? Tem uma matriz definida, as disciplinas que vocês precisam cursar. Agora, as atividades complementares, vocês têm essa autonomia, essa liberdade de definir quais atividades vocês vão, de fato, executar, tá? Tem ali também uma série de atividades, é uma diversidade, é uma gama de atividades que vocês podem estar desempenhando e usá-las para atividades complementares, né? Muitos alunos entram em contato comigo e acham que é só curso, palestra, eventos dentro do âmbito da UFES. Não, a gente vai ver que tem muita coisa interessante, diversa, que pode ser considerado como atividade complementar, tá? Penso também que é uma oportunidade de trazer à tona a individualidade de cada um, a característica de cada um. Poxa, se eu sou uma pessoa que gosto muito da área de finanças, por que não enriquecer o meu currículo com cursos mais na área de finanças, trazer para atividades complementares, de repente, um estágio, um trabalho voluntário na área financeira de uma instituição, né? Então, eu acho que traz essa oportunidade também de mostrar essa individualidade, tá? Valorização, de novo, acho que tem uma oportunidade aí de valorizar as coisas que a gente já gosta, uma série de pessoas também que podem, sei lá, de repente fazer algum trabalho voltado mais à cultura, à arte, esporte, né, atividades N aí, que querem valorizar, querem trazer isso para o currículo, tá tudo bem, né? Isso também é atividade complementar, isso também ajuda a complementar a formação do administrador, da administradora, tá? Então, eu acredito que é uma grande oportunidade de valorizar essas outras experiências que a gente tem ao longo da vida. Alavancagem na formação, eu acho que também é uma oportunidade de vocês alavancarem, como eu dei o exemplo da área de finanças, né, e aí a gente pode colocar para qualquer área, gestão de pessoas, marketing, operações. Poxa, claro que as disciplinas do curso, tem um pacote de conteúdos ali, né, que vocês veem, mas, poxa, eu gosto da área de operações, por que não alavancar essa área, trazer cursos, trazer especializações aqui para essa área, para eu alavancar aqui o meu currículo, né? E também é uma oportunidade de trazer a experiência própria de cada pessoa. Algumas pessoas, por exemplo, fazem trabalhos na igreja, ou trabalhos na comunidade, ou participam de eventos esportivos. É uma oportunidade também de valorizar, de trazer essas experiências que trazem uma série de competências, né, que ajudam a formar o administrador e a administradora. Então, só uma visão geral assim, de como eu enxergo, né? Como muito mais como uma oportunidade do que um peso, uma dificuldade, uma burocracia, ou algo que vai te impedir de formar. Eu acho que, pelo contrário, as atividades complementares podem ser vistas como algo que vai agregar, que vai diferenciar o seu currículo das demais pessoas, tá? Bom, e aí, quem pode solicitar as horas complementares, né? Uma pergunta que eu sempre recebo, né, de dúvidas por e-mail. Ah, professora, posso já pedir? Não posso? Então, vamos lá. Qual que é a regra? Primeira coisa é, você já realizou as atividades que você quer solicitar? Esse é o primeiro ponto. Então, quem pode solicitar? Quem já realizou as atividades, né? Quem já integralizou 2.070 horas da carga horária total do curso. Então, quando vocês pegam ali o histórico acadêmico de vocês, no final, vai ter ali o total de horas já integralizadas, ou seja, a quantidade de horas
obrigatórias e optativas que vocês já cursaram, que vocês já integralizaram. Então, eu tenho mais de 2.070 horas? Ok. Já concluí o 5º período? Então, ok. Então, se eu já realizei as minhas atividades, que eu quero validar como complementares, já tenho 2.070 horas integralizadas no meu currículo, e já concluí o 5º período, ok, estou apto, posso solicitar a iniciação aí do processo de validação das horas complementares. Tudo bem? Bom, quando que eu solicito essas horas complementares? Qual que é o melhor momento, né? Em que momento eu faço isso? Quando? Tá? Idealmente, essas horas devem ser solicitadas em um único momento. Ou seja, finalizei as minhas horas, vou entrar em contato com a coordenação de atividades complementares e vou solicitar todas as horas possíveis, né, todas as horas exigidas, quando eu cumprir todas as exigências, ou seja, já fiz as atividades, já integralizei 2.070 horas, já concluí o 5º período, vou mandar de uma vez só. E aí tem uma explicação por que eu já falo. E aí, se necessário, tá, você pode solicitar as horas em 2 momentos. Nesse caso, as horas devem ser solicitadas em grupos de atividades. As atividades não podem ser validadas individualmente em função dos limites por atividade e por grupo. Daqui a pouquinho, quando a gente fala das regras, vocês vão ver que a gente tem limitações, né, de quantidade de horas por atividade e por grupo de atividade. Então, não tem como, né, a coordenação validar cada atividade. Fiz um congresso hoje. Professora Aline, quero integralizar, quero validar esse curso aí que eu fiz. Não. Você precisa apresentar um pacote de atividades, né? Como eu disse, idealmente todo o pacote. Por quê? Só com base no todo o pacote que a gente vai conseguir ver, você está extrapolando um grupo, você está extrapolando uma atividade ou não. Então, assim, via de regra, quando você já finalizou, tá? Tem algumas exceções, né? Que aí, por exemplo, pessoas que precisam chegar no status de aluno finalista para conseguir vaga no TCC, por exemplo. E aí, geralmente, eles pedem para validar um pouco das horas. Mas não é um pouco 10 horas, 15 horas. No mínimo, metade ou mais da metade. Então, você precisa ter um pacote de atividades para validar. Por quê? Você vai passar pelo processo de uma vez, depois você vai ter que passar pelo processo todo de novo. Então, é uma duplicação de trabalho para você e para a coordenação, para a SUC, para todos os agentes envolvidos. Então, idealmente, né, façam todas as atividades, entrem em contato com a coordenação e aí façam um processo único, do início ao fim, porque aí não tem erro, é um trabalho só, você já cumpre essa exigência e acabou, tá? Então, idealmente, em um único momento, fazer a solicitação de todas as horas que vocês precisam, tá? Bom, e aí quais são as regras gerais? Atualmente, a gente tem 2 regras, tá? Só eu não mencionei isso antes, mas eu sou coordenadora de atividades complementares, tanto do noturno quanto do matutino, tá? Então, quando entrarem em contato com a coordenação, a primeira informação que vocês precisam dar é qual curso, se é matutino ou noturno, porque hoje temos dois procedimentos diferentes. Isso está sendo revisado, né? Daqui uns 2, 3 anos, acho que entra em vigor, mas a gente vai ter um currículo único, regras únicas, um curso único. Mas hoje a gente tem dois procedimentos diferentes, 2 exigências diferentes. Então, quando vocês entrarem em contato com a coordenação, já informe, né? Eu sou do matutino, eu sou do noturno, para que eu possa fornecer as informações certas, né? Corretas para cada caso, tá? Então, hoje a gente tem regras diferentes. Para o matutino, são exigidas 240 horas de atividades complementares, no noturno já são 180. A regra de grupos de atividades é a mesma, então a gente vai ver no detalhe, são 5 grupos de atividades, então vocês precisam ter atividades no mínimo em 3 grupos, por quê? Né? Eu acho que quem definiu isso, né, esse procedimento no MEC, né, em instâncias maiores, pensou assim, olha,
a gente tem 5 grupos de atividades, a gente quer diversidade de atividades desse aluno. Então, a gente vai exigir que tenha aí pelo menos 3 grupos, que senão, por exemplo, se a pessoa tiver experiência profissional de, sei lá, 2, 3 anos, mataria todas as horas numa única atividade. E não é essa a ideia é que vocês tenham contato com diversas outras atividades para, de fato, complementar essa formação, tá? Então, no mínimo, 3 grupos de atividades precisam estar contempladas. Limite por atividade. No matutino, a gente tem um limite de 60 horas e no noturno, 30. O que isso quer dizer? Se você fez um curso de 70 horas, você vai conseguir aproveitar 60, se você é do matutino, e você vai conseguir 30 no noturno. Você fez um trabalho que durou, sei lá, 2.000 horas. Não interessa, tá? Tem um limite de 60 horas para o matutino e 30 horas para o noturno, tá? E aí o que for inferior a isso vai ser contado como a carga horária real. Então, se o meu curso foi 15 horas, eu vou conseguir aproveitar as 15 horas, né? Porque não excede o limite de horas por atividade. E a gente também tem um limite de horas por grupo de atividades. Como eu falei, já adiantei, temos 5 grupos de atividades. Então, para cada grupo, eu tenho no máximo 130 horas possíveis, se eu sou do matutino, e 100 horas possíveis se eu sou do noturno, tá? Então, vamos pôr lá o grupo de outras atividades previamente autorizadas, que é o grupo que contempla atividades profissionais. Então, estágio não obrigatório, trabalho formal. Então, ali eu só posso ter no máximo 130 horas para o matutino e 100 horas para o noturno, tá? Então, a gente tem limites por atividade e por grupo. Uma informação extremamente importante aqui é que somente são válidas as atividades realizadas a partir da data de matrícula no curso. Atividades anteriores não são válidas, tá? Então, por exemplo, sei lá, poxa, professor, eu fiz um curso de italiano 2 anos antes de entrar na UFES. Infelizmente não conta. Por quê? Tudo que é vinculado ao curso, né, só vale a partir da data de matrícula no curso. E isso é a mesma regra para as atividades complementares. Então, tudo que começa a partir da data de início de vocês conta. Antes disso, a gente não consegue contar, tá? Então, cursos, palestras, eventos antes não podem ser considerados. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Posso fazer uma pergunta? Claro, fique à vontade, Samara. Em relação a isso de ter que começar quando já estava matriculado na UFES, né? Eu comecei a fazer um curso de inglês antes de estar matriculada na UFES, só que eu terminei, né, o curso, parei de fazer, enquanto eu estava matriculada. Então, teve um tempo que eu fiquei matriculada na UFES, que eu estava estudando na UFES, e também estava fazendo o curso. Queria saber se eu posso pegar o certificado, como é que faz? Então, Samara, eu recebo muito esse tipo de dúvida. Então, se você conseguir uma declaração dessa escola, considerando a data inicial do curso, né, da UFES, até a data X, e ali com uma carga horária, não tem problema nenhum, tá? O que não pode estar é com uma data anterior à sua data de entrada. Mas, por exemplo, você vai lá na sua escola de inglês e pede, sei lá, né, uma declaração, um certificado, iniciando na data. Tá tudo bem, tá? Tá. E aí, nesse certificado, teria que ter a carga horária também, ou só Sim. ele serve? A Ah, carga horária, sempre carga horária, porque é isso que vai validar as horas, né? Então, sempre o nome de vocês, né, atividade descrita, devidamente assinada pela instituição, pelo órgão organizador, o que for, e a carga horária e o período, né, quando foi, porque é isso que valida que essa atividade foi iniciada já com vocês na UFES. tá. E aí, outra pergunta. Se o horário dessa carga horária, ele passar 60 horas, né, que é o máximo por atividade, eu vi que tem uma parte na planilha que é pra gente entregar, né, que é carga horária considerada. Aí eu vou e coloco 60. É isso, né? Então, Samara, daqui a pouquinho a gente vai abrir a planilha, mas já adiantando, tem alguns campos que você preenche e tem alguns campos que já tem uma macro, né? Tem a planilha ela é toda travadinha,
se as pessoas não modificarem, que isso já é calculado. Então, por exemplo, se você já coloca lá, carga horária do certificado, vamos supor, ser 100 horas. Se você for do matutino, automaticamente na coluna carga horária considerada, a planilha já vai considerar 60, porque ela vai entender que o limite é 60, tá? Então, você nem precisa preencher só aquele realmente a carga horária do certificado. Tá bom, entendi. Tá bom? Obrigada. Imagina. Professora, Diga. duas perguntas. Bom dia, aliás. Bom dia. A primeira é a seguinte, minha matrícula é de 2019 e eu sempre exerci, a gente até conversou por e-mail, a senhora foi muito gentil a me atender. Desde 2019 da minha matrícula, eu sempre exerci trabalho remunerado, né? Só que como PJ. A minha pergunta é, como tem diferença de considerar a carga horária para o contrato? Eu vou considerar 60, eu tenho contratos diferentes, eu trabalhei em empresas diferentes neste período. Eu vou contar 30 horas por contrato ou vou contar 60 horas por contrato? Luciano, só uma pergunta, você é do matutino ou noturno? Noturno, perdão. Noturno. Então, como você tem diferentes atividades profissionais, a gente considera diferentes atividades. E para cada atividade, ou seja, para cada empresa, para cada experiência profissional, você vai conseguir contemplar 30. Porque no seu procedimento, o limite por atividade é 30 horas. Perfeito. Independente se você fez 31 ou 3.000 horas. Não tem problema. Uma última pergunta. Claro. Eu fiz a disciplina de empreendedorismo na gemologia. Eu posso converter isso em hora complementar? E qual categoria se enquadra? Perfeito, Luciano. A gente vai entrar agora nos grupos de atividades e a gente vai falar no detalhe, mas sim, Perfeito. né? É uma atividade que a gente chama de eletiva, né? Que é de um outro curso, e sim, ela pode ser considerada, tá? Ela vai estar aqui dentro das atividades de ensino, mas a gente vai falar no detalhe sobre cada uma. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada pelas perguntas. Tem mais Bom gente? bom dia, professora Ana Clara. Bom dia, Ana. A minha pergunta, né, é porque eu fiz esse processo de apresentar as atividades complementares em 2 momentos, porque eu precisava constar no sistema como aluno finalista. Para este segundo momento, eu só preciso seguir o mesmo fluxo do primeiro momento, por exemplo? Ou eu preciso solicitar com você novamente a planilha e fazer todo o processo de novo? Ou tem algo que é mais, como que eu posso explicar, abreviado, assim, o processo? Não é abreviado, infelizmente, Ana. Por isso que eu falo assim, quem puder fazer em um momento só, é melhor, porque não são 2 trabalhos para vocês, para a coordenação, para a SUC e para todo mundo. Infelizmente, quando a gente valida as horas que vocês solicitaram, o processo de vocês é finalizado, tá? O sistema finaliza. Então, como é o procedimento para, por exemplo, a Ana Clara solicitar o restante das horas dela? Ela vai entrar em contato de novo com a coordenação e vai deixar claro, né? Olha, eu já fiz essa solicitação, X horas já foram validadas, essa é a planilha que foi apresentada, e aqui eu estou acrescentando as atividades que eu vou solicitar agora. Então, sei lá, eu vou te orientar, mas geralmente eu peço para a pessoa ou negritar o que já está validado, ou colocar numa cor, né, colocar em amarelo, porque aí eu vou falar, não, beleza, esses já foram validados, e essas são o que eu ainda preciso validar. Porque qual vai ser a análise? A mesma coisa, não pode extrapolar, né, o limite por atividade, não pode extrapolar o limite por grupo, eu preciso ver se o aluno contemplou as X horas que precisa, 240 no matutino, 180 no noturno, então eu preciso da planilha completa, apesar de parte da planilha já estar validada. Tá, Ana? Não sei se ficou claro. Ficou sim, obrigada. Mas aí a gente recomeça, né? Uhum. E aí eu vou validar as atividades, a planilha tá ok, vou pedir alteração, se for o caso. Falar, não, agora você pede via portal. E aí a gente recomeça, né? Entra com o processo de novo, com a SUC, etc, tá? Certinho, obrigada, professora. Imagina. Acho que tem mais Professora, gente, Marcelo? bom dia.
Bom Eu dia. não entendi como funcionam essas atividades por grupo muito bem. Eu entendi, tipo, que é uma atividade, você não pode ter mais de 60. Só que é de Uhum. grupo, eu não entendi, tipo, o que seria um grupo, assim, muito bem. Excelente, Marcelo. Esse é o nosso próximo assunto agora. A gente vai falar no detalhe de cada grupo. Então, se na minha fala, né, ainda não ficar claro ao final, quando eu falar de cada grupo, você me volta a perguntar, tá? Porque cada grupo de atividades tem uma série de atividades possíveis, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Então, guarda aí a sua pergunta, que se não for respondida na minha fala, você volta a me falar. Pode ser? Entendi. E outra coisa, por exemplo, como é que eu faço para contabilizar? Tipo, estou dando um exemplo. Eu fiz 8 meses de estágio e eu fazia 4 horas por dia. Isso dá 60 horas de estágio, por exemplo? Então, a gente vai falar um pouquinho de estágio também. Primeiro ponto aqui, para ser atividade complementar, tem que ser estágio não obrigatório. O que é o estágio não obrigatório? Tá? É aquele estágio que vocês, porventura, exerçam fora do período em que vocês estão matriculados na disciplina de estágio. Vocês têm 2 disciplinas de estágio, né? Supervisionado, 1 e 2. Então, vamos supor que 2020/1 e 2020/2 eu, Aline, estou matriculada nessas disciplinas. O estágio que eu fiz nesse momento não contempla, não posso contemplar a atividade complementar, porque ele já está vinculado à disciplina de estágio supervisionado. Então, algo que eu fiz antes ou depois, sim, tá? Então, esse é um primeiro ponto. E aí, como que eu contabilizo? Idealmente, eu precisaria ter uma declaração ou um termo de estágio dizendo a sua carga horária, né? X horas semanais por tanto tempo, e aí para ter uma ideia de carga horária total. Mas, de novo, independente, se você fez, por exemplo, se você é do matutino, se você fez 60 ou 600 horas, o limite para essa atividade vai ser 60, tá? Entendi, eu tenho esse certificado guardado comigo. Só não fala exatamente as horas, mas fala que eu fiz de tal a tal período. Uhum. Mas aí tem a carga horária, pelo menos semanal, para você ter uma ideia de carga horária total? Tipo, eu fazia 4 horas por dia, né? Dá 20 horas semanais. Então, mas aí eu precisaria que nesse certificado ou nessa declaração tenha uma ideia de carga horária, entendeu? Eu não posso só ter uma declaração, por exemplo, do aluno. O aluno fulano de tal é estagiário nessa empresa de tal dia a tal dia. Porque concorda que você podia ter feito 10 minutos cada dia, ou 1 hora cada dia, ou 8 horas cada dia? Então, no mínimo, a gente precisa disso, porque todos os processos de vocês são públicos, são abertos. Então, se em qualquer momento essa tiver uma auditoria, alguma coisa, precisa ter como comprovar, né? Então, precisa ter, no mínimo, uma ideia de carga horária semanal, entendeu? Ah, fala aqui, eu acabei de abrir o termo que fala 20 horas semanais. Perfeito, então tá ok. Então tá ok. Gente, tem até uma sugestão aqui do chat para terminar a fala e depois abrir para pergunta, porque eu acho que tem muitas perguntas aqui que eu vou já passar, porque senão eu acho que a gente abre para as perguntas e atropela o conteúdo. Tudo bem se a gente seguir e deixar para o final, como alguém sugeriu aqui? O que vocês acham? Pessoal do PET? Por mim, tudo bem, professora. Acho Tá. que flui até melhor. Eu peço assim, guardem as perguntas, eu vou responder todo mundo, mas eu acho que, de repente, a gente vai conseguir já matar algumas dúvidas com a minha fala, tá? Então, vamos lá. Bom, como eu mencionei, então, a gente tem 5 grupos de atividades. Quais são elas? Atividades de ensino, atividades de pesquisa e produção científica, atividades de extensão, atividades socioculturais, artísticas e esportivas e outras atividades previamente autorizadas. Eu não gosto dessa classificação desse último grupo, porque fica muito aberto, né? Então, assim, várias pessoas não sabem onde classificar, coloca aqui. Mas aqui a gente está falando basicamente de atividades profissionais, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe daqui a pouquinho. Grupo 1, atividades de ensino. O que eu posso classificar como grupo 1, atividades de ensino? Monitorias, né? Se porventura vocês
fizeram algum tipo de monitoria durante o curso, né? Auxiliaram algum professor como monitor. Grupo 1, atividade de ensino. Tutoria, mesma história, tá? O que eu recebo mais desse grupo 1? Cursos realizados em outras áreas afins. Aqui, gente, aqui cabe muita coisa, tá? Então, curso de inglês, curso de informática, curso de especialização, curso do Sebrae sobre microempresa. Tem uma série de cursos aqui, tá? Cursos de comunicação, cursos de como melhorar meu currículo, enfim, cabe muita coisa nesses cursos realizados em outras áreas afins, tá? Então, uma série de cursos, vocês vão colocar aqui, um curso, atividade 1, grupo 1, atividade em si, perdão. Outra classificação que eu recebo muito aqui, disciplinas eletivas, que um dos colegas até mencionou. O que é uma disciplina eletiva? Uma disciplina que você fez em outro curso, né? Que não faz parte da sua grade, da grade do departamento de administração. Então, por exemplo, amo fotografia, vou lá e vou fazer uma disciplina de fotografia. Eu estou alinhando as atividades complementares, que é uma hora que eu preciso comprovar, com algo que eu amo fazer. Perfeito. Poxa, gosto de esporte, vou lá e vou fazer uma disciplina na educação física. Disciplina eletiva, tá tudo bem, tá? Sei lá, gosto de estatística, vou lá e vou fazer uma disciplina adicional na estatística, tá tudo bem, tá? Então, ampliem o escopo de vocês. Atividades de ensino não precisa ser necessariamente só na ADM, tá? Tem uma série de outros cursos, a gente está numa universidade, tem uma série de atividades, de grupos, de eventos, né, de disciplinas super interessantes, que vão alinhar, de repente, ao que vocês já querem se especializar, ou querem entender melhor, ou querem aprender, e tem aí uma oportunidade, tá, das disciplinas eletivas. Professora, Oi. lá no primeiro grupo, tem os cursos, né, realizados em outras áreas. Como eu sei que o curso ele pode ser validado dentro dessa área aí? Então, essa é uma pergunta, assim, que ela é muito particular. Aqui cabe muita coisa, assim, eu não vou questionar muito. Por exemplo, tem coisa que vem de comunicação, Excel, inglês, outras línguas, curso de, sei lá, perfil empreendedor. Tem que pensar assim, olha, é até um exemplo, né, que uma amiga um dia me colocou, curso de cupcake online. Provavelmente eu não vou validar, a menos que você seja uma pessoa que esteja querendo abrir um empreendimento que vai desenvolver cupcakes e você vai ter uma atividade empreendedora nesse ramo. Aí, se você conseguir me justificar que aquele curso de cupcake é válido e que está trazendo uma competência adicional para a sua atividade enquanto gestora, empreendedora e administradora, ok. Mas ter um senso mesmo crítico, né? De que forma que esse curso está me agregando ou não. Mas, no geral, assim, eu aceito muita coisa. Eu realmente valorizo, né, as iniciativas individuais das pessoas e o que as pessoas têm interesse. Então, muita coisa cabe aqui, tá? Mas aí o detalhe vai ser muito de cada um. Então, na dúvida, mandem e-mail, professor, estou fazendo esse curso, vale? Posso considerar? Sim ou não? E aí a gente vai validar e vai analisar junto. Tudo bem? Sim, na verdade, eu queria dizer assim, por exemplo, se aquele instituto, ele é aceito, não tem? Porque, por exemplo, eu fiz um curso que foi do governo, que o governo disponibilizou, né? Eu queria saber se essa instituição, ela é aceita, se qualquer uma instituição, ela pode ser aceita, ou tem algumas regras. Olha, Larissa, no geral, eu aceito, assim, qualquer tipo de instituição, né? Acho assim, precisa ter um certificado que comprove que você fez aquele curso, precisa estar assinado, enfim. Claro que tem coisa que, de repente, eu vou olhar assim, tá estranho, deixa eu pesquisar que instituição é essa, né? Mas, assim, ninguém me envia algo assim, sei lá, plagiado, coisa falso, né? Um certificado, eu não tive essa situação ainda, ou de algo, assim, muito desconhecido. Eu recebo muitos cursos de Sebrae, XP, FGV, ENAP,
né, vários órgãos do governo, várias secretarias, que é até uma dica que eu vou dar depois. Tem muitos cursos, gente, online, gratuitos, que dão certificado, vocês têm flexibilidade de assistir quando podem, de conduzir o curso a hora que podem, e que é contado como atividades complementares. Então, assim, Larissa, só se fosse uma coisa muito extrema, assim, tipo, muito estranha, que eu não vou considerar, mas a princípio, não tem, assim, não, essas instituições eu valido e essas eu não valido, tá? Mas aí vai ser caso a caso mesmo, mas no geral, assim, eu valido praticamente tudo que recebo de cursos, tá? Tá. Bom, então, grupo 2. Professora, por favor, bom dia. Bom dia. Em relação a essa pergunta que Larissa fez, então, os cursos têm que ser de outra instituição, ou pode ser da UFES também, porque essa parte não entendi muito bem, não. Isso, de qualquer instituição, da UFES, qualquer instituição. Tem que estar devidamente comprovado, assinado, né, com o seu nome. Tá, porque eu fiz um curso online de Excel e eu Uhum. tenho um certificado. Será que nesse caso a senhora vai considerar? Ou... Sem problemas. Tranquilo, Excel é um curso da área fim, né, tranquilo. Se você tem o certificado com a carga horária, tá tudo certo. É validado sim, Ok, obrigada. tá bom? Professora Aline, ainda no grupo 1, quando fala monitoria, eu pesquisei lá nas regras, ela não fala monitoria em cursos da administração. Vou te dar o meu exemplo. Uhum. Eu fiz a monitoria de iniciação à docência, que a disciplina é monitoria 1 e monitoria 2, onde ajudo o professor, mas é no curso de mestrado da UFES. Ele se encaixa nesse monitoria? Eu penso que sim, Bruno. Okay. Você executou uma atividade de monitoria, você estava exercendo uma atividade de ensino. Se você tem como comprovar essa pelo monitoria... histórico. Eu consigo comprovar pelo histórico. Mas essa disciplina, ela não está contando como carga horária do seu curso. Porque se estiver contando, eu não posso contar porque está duplicando, entende? Não, ela é uma disciplina, monitoria 1 e 2, no curso de mestrado da UFES. Então, assim, é uma disciplina do mestrado, mas eu estou tentando utilizar ela como atividade complementar na administração por ser uma monitoria. Penso que sim. Ela poderia ser usada tanto como disciplina eletiva, né? Sim, aí eu vou usar outra. Ou como monitoria, se você realmente executou o trabalho de monitoria, né? Se você realizou essas atividades. E essa disciplina não está contando como a sua carga normal, nem de obrigatória e nem de optativa, a gente considera. Essa disciplina só não pode estar contando como optativa e como obrigatória. Ela consta como obrigatória no curso do mestrado. Ela não consta como obrigatória no curso de ADM. Perfeito. E Beleza. Você não está usando ela como optativa também. Não, não. Então, pronto. Então, a gente pode considerar. Perfeito. Bom, então, vamos seguir, então, para o grupo 2. Atividade de pesquisa e produção científica, tá? Aqui tem uma série de atividades vinculadas à pesquisa, a estudos, monografias, etc. O que eu mais recebo? Participação em grupos de pesquisa, produção científica, né? Apresentação de trabalho em congresso, né? De trabalhos que vocês executaram, pesquisas que vocês se envolveram. O que eu mais recebo nesse grupo 2? O que é mais comum, tá? Pesquisa científica cadastrada na UFES, ou seja, algum trabalho que os alunos participam como voluntários ou como, né, parte de um grupo de pesquisa que está cadastrado na UFES, que tem um professor orientador, né, que está conduzindo aquela pesquisa. Essa é uma atividade que eu recebo muito. Iniciação científica voluntária, então, né, um professor está executando um trabalho e algum aluno se candidata a ser aluno desse professor de forma voluntária. Também eu recebo muito. Participação em congressos, seminários, simpósios, mesa redonda, oficinas e similares. Aqui também eu recebo muito nesse grupo 2. Então, o que entra aqui? Semana da administração, qualquer evento, palestra, webinar, né? Toda parte de palestra, congresso, seminário,
eventos, não só da ADM, tá, gente? Tem eventos acontecendo aqui na UFES o tempo inteiro, né? Tem eventos super interessantes. Então, fiquem atentos para esses eventos, tá? Então, tudo isso entra aqui nesse grupo 2. E um outro que é muito comum, que eu recebo aqui dentro desse grupo também, é assistência de defesa de monografias de graduação, dissertação de mestrado e tese de doutorado. Então, quando vocês assistem a apresentação de TCC de um colega, por exemplo, vocês podem solicitar ao professor orientador que emita um certificado, uma declaração, como vocês assistiram aquela apresentação. Isso também conta como atividade complementar. Assistir uma defesa de mestrado, também, de doutorado. Então, prestem atenção nesses eventos, que às vezes vocês participam para contemplar, né, para privilegiar um amigo, mas também podem ali conseguir umas horinhas, tá? Comissão organizadora de eventos também está aqui, tá? Então, enfim, várias atividades aqui estão contempladas em atividade de pesquisa e produção científica. Grupo 2 aqui, no mais, as outras atividades eu não recebo tanto, mas mesmo a pesquisa científica, iniciação científica, congresso e assistir esses trabalhos aí. As dúvidas do grupo 2, tem alguém? Vamos focar agora. Oi. Esse comissão organizadora de eventos, eu tenho um certificado que eu acredito que talvez se encaixe nisso, mas não tenho certeza. Que foi um evento que a UFES fez há muitos anos, e eu participei com algumas pessoas, assim, tipo, colaborando por trás, sabe? Tipo, organizando as coisas que ia ter e tudo mais. Seria dentro disso? É um evento científico, Letícia? É um evento acadêmico? Isso, aham. Perfeito, entra nisso. Aí a gente precisa, né, de uma declaração, como você participou da comissão organizadora, do evento científico XYZ, e uma carga horária. Perfeito. Tá, obrigada. Mais alguma coisa aqui no grupo 2, gente? Professora Aline, Diga. eu tenho um certificado de formação de orientadores de trabalho de conclusão de curso do IFES. Para não jogar no grupo 1, lá em cursos extras, eu posso colocar como atividade de pesquisa, porque é um curso para formar produção científica, sabe? Mas ainda é um curso, né? Não é que você está sendo orientador, não é que você está desenvolvendo uma pesquisa, você está sendo formado para, concorda? Isso então aí. é um curso. Ok. Tá? Professora, existe, assim, algum lugar que eu possa ficar sabendo dessas pesquisas, desses congressos que estão tendo? Porque até então eu só fico sabendo os que me são notificados por e-mail. Só que tem vez que acaba acontecendo algum evento, alguma coisa que não chegou notificado por e-mail e eu acabei não participando, eu poderia ter participado. Olha, Larissa, essa é uma pergunta muito importante, né? Eu acho assim, para o curso de administração, o que eu vejo muito que são os canais de divulgação, são, né, as instâncias estudantis, PET, o diretor acadêmico, etc., e a coordenação de curso. Então, eu acho que no âmbito do nosso departamento, são mais ou menos esses os canais, né? Sei lá, o Instagram dessas instâncias estudantis, ou no âmbito mais de departamento, a página do departamento da UFES. Acho que no departamento é isso. Os outros departamentos, eu sugeriria também de entrar nos sites, né? Tentar entender quais são os canais lá, né? E eu não sei se no âmbito UFES, de uma forma geral, tem um canal, né, geral para os estudantes. Não sei se o pessoal do PET consegue responder isso, se tem algum lugar centralizado onde todos os eventos acadêmicos da UFES são divulgados, vocês sabem? Se tem alguma organização estudantil nesse sentido? Professora, eu não sei, não. Nunca ouvi falar. Uma época atrás a gente tentou montar um Instagram do InterADM, mas eu não sei se foi para frente. Que aí juntaria o pessoal das EJs, do PET, da coordenação, para divulgar as atividades do curso de administração, mas eu não sei se foi para frente esse Instagram.
E também tem o próprio Instagram da UFES, que eles divulgam o que está acontecendo na universidade. Uhum. Eu sugeriria isso, né? Buscar esses canais e também o site institucional da UFES, né? Entrar por departamento, sei lá. Tenho interesse em arquitetura. Quero saber o que está acontecendo lá no departamento de arquitetura e eventos. Acompanha, tenta buscar, né, esses canais. Sei lá, ciências sociais, ou enfim, letras, o que está acontecendo no Instituto de Línguas. Então, eu iria nesse caminho, né? Mas, de fato, eu desconheço algo que seja mais institucionalizado, onde você tem uma página UFES que tenha todos os eventos acadêmicos. Acho que seria muito interessante, né? Ter consolidado isso no âmbito UFES, né? Tudo que está acontecendo. Tá bom, obrigada. Imagina. Aline, bom dia. Perdão. Bom dia. Dentro dessa categoria de participação em concursos, entraria também na verdade, vou te explicar o meu caso, né? Eu fiz um curso preparatório para aplicação da prova do Enem. E tem um certificado lá, certinho, com data, hora, assinatura, tudo certo, pelo MEC. E entraria dentro disso aí também, dessa categoria? Ivan, eu já acho que entra no cursos em outras áreas afins, grupo 1, porque é um curso onde você foi formado, então é uma atividade de ensino, tá? Então, você poderia classificar esse curso lá no grupo 1, cursos realizados em outras áreas afins. Não, tudo bem. Obrigado. Tá bom? Tudo bem, gente? Podemos seguir para o grupo 3? Bom, grupo 3, atividades de extensão, tá? Aqui também tem uma série de atividades, visita técnica, excursões acadêmicas e similares, participação em projetos sociais, que é algo que eu recebo muito, tá? Participação em projetos sociais, trabalho voluntário, compromissos sociopolíticos, por exemplo, doação de sangue. Doação de sangue conta como uma atividade complementar e vocês ajudam a salvar a vida. Então, vão doar sangue, gente. Conta 8 horas, tá? A gente adota o mesmo critério que empresas, né? Empresas, se o funcionário vai doar sangue, ele tem o dia de folga, né? Considera ali 8 horas de trabalho. Então, é a mesma lógica para atividades complementares. Comissão organizadora de campanhas de solidariedade e cidadania. Por exemplo, algumas pessoas, às vezes, participam de algumas instâncias da igreja. Professora, eu sou da pastoral da família. Conta, tá? Eu sou da catequese, ou eu sou do coral da minha igreja. Conta, tá? Então, essas atividades que vão estar voltadas para a comunidade ou para fazer alguma atividade voluntária, entra aqui nessa atividade de extensão. Além disso, né, dessas atividades mais voltadas para o caráter extensionista mesmo, de voluntariado, de estar junto à comunidade, participação em empresa júnior ou projetos similares, por exemplo, pessoal do PET, da IJCAD, né, dos CAs, dos DAs aí da UFES, entraria aqui, participação na empresa júnior ou projetos similares. E participação em cursos de extensão universitária. Então, algum curso que foi promovido pela Pró-Reitoria de Extensão, tem um curso de extensão, de caráter extensionista, entra nesse grupo aqui, tá? Tudo bem, atividade de extensão? Professora, Oi. Esse último de cursos de extensão universitária, seria o que exatamente? Porque, por exemplo, eu estou participando de encontros semanais, não é bem um curso, mas são encontros semanais de um grupo de extensão que meio que é um curso, mas não tem esse caráter. Entraria aí, será? Então, Luísa, precisa ser algo mais formalizado, tá? Para ser como curso de extensão universitária. Por exemplo, o que eu recebo muito aqui são os cursos de língua do Núcleo de Línguas da UFES, porque ele é assinado, o certificado é da Pró-Reitoria de Extensão, tá? Então, a exigência aqui para cair como curso de extensão é a PROEX emitir o certificado, porque a gente sabe que está registrado no ambiente UFES como um curso de extensão, tá? Então, é essa a exigência. Se esse for o caso, se está vinculado à PROEX, e você tem como ter uma declaração da PROEX, tá tudo bem, tá? Entendi.
Mais algum ponto aqui, gente? Professora, bom dia. Uma Bom dúvida. dia. Você falou que a doação de sangue vocês contam 8 horas, né? Isso. Ela também chega a 30 horas como atividade? Então, porque assim, né? Para ter 30 horas, você teria que doar 4 vezes, né? Então, sim, por exemplo, 8 vezes 4, 32. Você conseguiria até 30 horas apenas se você é do noturno. E aí vale a carteirinha mesmo do EMOS ou tem algum outro comprovante que vocês precisam para validar? Não, assim, eu só preciso de alguma comprovação, uma declaração, geralmente eles dão, né, de comparecimento do dia e seu nome. A gente pega uma carteirinha que eles colocam a data, que foi a doação e tal. Perfeito, isso é o suficiente. Obrigada. Imagina. Mais algum ponto, pessoal? Não estou conseguindo acompanhar muito no chat. Se alguém tiver mandado, fala, por favor, no microfone. Professora, eu já doei sangue, mas também já doei plaqueta lá. Plaqueta também serve? Ou só doação de sangue específica? Plaqueta também, Eduardo. Sem problemas. Então, você vai contar, né, 16 horas nesse caso, se for uma de sangue e outra de plaqueta. Tá tudo bem? Mais algum ponto, gente? Professora, esse curso de extensão ainda ficou um pouco aberto, eu não consegui entender muito bem. É só vinculado à UFES? Qualquer pró-reitoria de extensão. Então, com certeza vinculado a alguma universidade. Vamos supor que, né, a USP de São Paulo promoveu um curso de extensão online, você participou, e esse curso de extensão emitiu o certificado. Pró-reitoria de extensão da USP, ok. Tá? Ok. Tem que estar vinculada a uma pró-reitoria de extensão, não necessariamente só UFES, tá? Mas tem que estar vinculada a uma pró-reitoria de extensão, assinado. Gente, mais algum ponto? Bom, então, a gente vai para o próximo grupo. Grupo 4, atividades socioculturais, artísticas e esportivas. Bom, aqui, ó, representação estudantil em COLAD, colegiado de curso, representação de turma, tem várias instâncias, né, estudantis aqui que poderia, vocês como representantes, por exemplo, nossa reunião de departamento tem, né, em tese, uma participação de aluno também, né, então tem um representante, uma representação estudantil ali. Se você é representante em qualquer uma instância, também conta. De novo, você tem que ter uma declaração, né? Participação em atividades socioculturais, artísticas e esportivas. Outro dia mesmo eu tive um dos alunos que participou de um evento de CrossFit, tá? Ele é competidor, etc. Declaração como participante, atleta, etc. X horas, ok, tá tudo certo, tá? Entra aqui como participação de atividades socioculturais. Aqui eu recebo muita coisa também, pessoas membros da Atlética, por exemplo, pessoas que participam da Copa Inter-ADM. Então, tudo isso entra aqui, tá? Membro de diretoria de associações estudantis, culturais e esportivas. Tem gente que é voluntário, por exemplo, que faz parte, por exemplo, de conjunto de sopro, ou dá aula de percussão, né? Então, aqui também entraria isso, atividades socioculturais, teatro, enfim. Aqui tem uma série de atividades que poderiam ser contempladas também como atividades socioculturais, artísticas e esportivas. Tá? Professora, só a matrícula em uma academia, por exemplo, pode ser considerada? Não. Aí não, porque já não é uma atividade extra curricular. Por exemplo, quando a gente está falando de atividades socioculturais, artísticas e esportivas, tem que ser um evento ou uma atividade fim. Por exemplo, a questão do CrossFit, né? A pessoa é um atleta que treina e compete, participa de um evento e é premiado, por exemplo. Entende-se ali que existe toda uma lógica de gestão de tempo que ele está desenvolvendo, competências de foco, de persistência, etc, etc. Agora, uma academia por si só, claro que é super válido, né, para a saúde, etc., mas aqui, como atividades complementares, a gente não consegue validar esse tipo de atividade, tá, Luciano?
Não sei se ficou claro a diferença. Ficou super Professora, claro, sim, professora. Obrigado. Imagina. Diga. Alguém falou? durante um tempo, eu estive matriculada numa escola de teatro. Aí, assim, eu fiquei na dúvida agora se, tipo, com uma declaração isso contaria como um curso ou se isso poderia entrar aí. Porque, por exemplo, eu não cheguei a fazer o curso do ano todo, porque foi naquela época da pandemia e eu acabei tendo que sair, mas normalmente você faz o curso durante um ano e no final a gente tem uma peça para apresentar. Então, entraria aí, tipo, mesmo que eu não tenha feito o curso todo e apresentado a peça, o tempo que eu fiz de curso entraria como um curso normal ou entraria nesse grupo de atividades? Entraria aqui, Letícia. Teatro certamente é uma atividade sociocultural, né? Então, você precisaria de uma declaração com o período de fato que você executou, né? E descrevendo aí esse curso, nessas atividades socioculturais que você teve acesso, né? Socioculturais e artísticas. Mas poderia entrar aqui. Não precisaria falar no cursos em outras áreas afins, não. Que é muito mais dentro desse grupo aqui, né? De atividades culturais. Beleza, obrigada. Imagina. Aline, então, eu assisti documentários no filme Metrópolis, conta como atividade? Nesse campo? Perdão, Newton, assistiu o quê? Eu perdi um pouquinho. Filmes documentários no filme Metrópolis. Não, eu acho que não, porque senão a gente teria que abrir, assim, né, qualquer tipo de documentário e filme que você assistisse, poderia contar, né, assistir Netflix, conta? Não. A menos que, por exemplo, esse documentário do Cine Metrópolis seja vinculado a uma atividade, né, que é um debate, que vai gerar uma declaração, aí sim. Entende a diferença? Simplesmente eu ir no Cine Metrópolis e assistir um documentário, não conta, tá? Mas se essa atividade estiver vinculada a uma organização, a um DA, né, a uma instância estudantil que seja, que organizou aquele debate, aquele documentário para impulsionar um debate, e aquilo gerou uma atividade sociocultural, né, que realmente agregou ali, teve uma participação e gerou um debate, aí a gente, eu acho, pode considerar, tá? E aí eu vou pedir, aí assim, o que a gente precisa ter uma declaração desse organizador, né, dessa instituição organizadora, desse evento, tá? Ficou claro, Newton, a diferença? Sim, ficou. Obrigado. Joia. Bom, então... Professora. Oi. Posso perguntar? Desculpa. Pode ser, Bruno. Você falou a questão da participação lá em evento em CrossFit. E a participação em corridas que eu tenho, não é um certificado, mas eu tenho uma declaração de carga horária ali, de início e fim. Eu posso contar nessas atividades no grupo 4? Penso que sim, Bruno, porque ali a gente está falando de um evento específico que você teve ali, né, a duração do tempo, tem uma declaração, e a gente sabe que para uma pessoa chegar a competir numa corrida, teve muito treino, muita competência desenvolvida antes, né, então, se você tem como comprovar, né, essa competição, esse evento que você participou, esportivo, com uma carga horária, tá tudo bem? Contaria sim. Obrigado. Gente, podemos seguir? Bom. E aí a gente chega no grupo 5, tá? Outras atividades previamente autorizadas. Aqui, como eu falei para vocês, o nome desse grupo, né, não fala muita coisa, mas aqui, quando a gente pensar em outras atividades, vai ser sempre assim, olha, algo vinculado a uma atividade profissional, tá? Então, é trabalho formal ou estágio não obrigatório, que eu já comentei, é aquele estágio que eu faço fora do período em que eu estou matriculado na disciplina de estágio 1 ou 2, tá? Atividade de empreendedorismo, tá? Pessoas que abriram o negócio próprio, isso também conta aqui, tá? E participação como sócio de empresa. Então, todas as atividades já voltadas para experiências profissionais que a gente vai pensar nesse grupo 5. Dúvidas aqui? Aline, como que eu comprovaria que eu abri um negócio e comprovaria minha carga horária?
Bom, então, Ivan, como você abriu um negócio, geralmente as pessoas ou têm MEI, né, uma declaração ou uma certificação de microempreendedor individual, ou alguma formalização do negócio via alguma instância estadual ou federal. Então, você poderia comprovar sim, tá? E aí, com relação à carga horária, né, de fato, você poderia enviar essa formalização, né, do empreendimento e uma declaração, né, dizendo que você atua como, sei lá, ou empreendedor principal, ou pessoa voltada, né, da área de marketing, e atua ali, em média, 10 horas por semana. Tá tudo bem, tá? E aí eu vou considerar, talvez, ali a carga horária máxima, dependendo do seu curso. Então, se matutino 60, se noturno 30, tá? Algum Como tipo de sou só eu, formalização. às vezes parece que é 10 horas diárias, porque Eu imagino, com certeza. Com certeza, nessas atividades aqui, ó, geralmente é pacote cheio, tá? Geralmente já considera 60 horas para o matutino e 30 horas para o noturno. Com certeza, trabalho formal vai muito mais horas. Com certeza, a atividade enquanto empreendedor de vocês vai muito mais horas. Então, assim, pensem sempre que eu vou considerar a carga máxima, porque eu sei que tem muito mais horas do que 30 e 60. Mas, infelizmente, eu só posso considerar o limite de 30 e 60. Tá bom, show, Ivan? obrigado. Imagina. Tudo bem, gente? Aline, só tirar uma dúvida rapidinho. Claro. Em questão do trabalho formal, teria que pedir para a empresa emitir algum tipo de certificado ou alguma, assim, uma cópia da carteira de trabalho já serviria? Perfeito, Marcos, sua pergunta. Para formalizar, né, essa experiência profissional, carteira de trabalho, e aí sempre cópia da página de identificação de vocês e cópia da página da carteira que comprove o vínculo, tá? Uhum. É suficiente, ou se não está formalizado em contrato ou em carteira, pode ser um contrato de trabalho, e aí pode ser temporário ou, né, sem tempo definido, pode ser uma declaração, como você trabalha na empresa. Então, tem várias formas. Eu só preciso que esteja, né, seu nome, o vínculo com a empresa devidamente assinado e uma carga horária, e o período. Show, beleza, obrigado. Bom, mais alguma coisa, gente? Eu não estou conseguindo acompanhar o chat, tá? Tá muita coisa aqui. Bom dia, professor. Bom dia. Eu estagiei na empresa e fui efetivado e hoje trabalho na mesma empresa. Eu consigo aproveitar as duas atividades? Não, Sérgio, porque é a mesma empresa. Então, a gente considera como uma atividade única, né? Então... O estágio foi uma atividade e o trabalho é outra atividade completamente diferente, não considero. Ah, certo. Então, você executa coisas diferentes. Exatamente. Então, tudo bem. Então, você pode considerar, né, como uma das atividades do grupo 5, estágio não obrigatório na empresa tal, e aí você vai ter que ter uma declaração comprovando essa carga horária, tá? E aí, trabalho formal na empresa tal, e aí você vai também ter uma nova comprovação. Aí, tudo bem. Mas tem que estar bem definido que são duas atividades diferentes. Não, sem dúvida. Então, mesmo as atribuições de estágio e trabalho é diferente. Não, beleza. Perfeito, Obrigado. ok. Porque se fosse simplesmente uma continuidade, aí, assim, é a mesma atividade, tá? Mas se é coisa diferente, tá tudo certo. Tá ótimo, obrigado. Professora, Oi. só para eu continuar nessa mesma pergunta, por exemplo, eu também estou no mesmo caso, eu fiz estágio durante um tempo e também fui efetivada. Essa diferença de atividade que você está falando é diferença do tipo, antes eu era estagiária e agora eu sou uma pessoa contratada, ou diferença nas atividades em que eu executo? Diferença nas atividades, no conteúdo da tarefa. Porque aí, para atividades complementares, aí são duas atividades diferentes. Por exemplo, eu era estagiária e tinha um escopo de atividade X. Agora, eu faço Y, né? Ou eu era do RH. Agora eu estou lá nas compras ou nas finanças. É a mesma empresa, mas o conteúdo da minha atividade tem que ter mudado significativamente, para que eu considere como duas atividades diferentes. Entende? Mas como que você vai comprovar isso?
Então, Letícia, é muito da percepção do aluno e ele me contar um pouquinho, né? Mas, de fato, a pessoa pode me falar, professor, eu fazia isso e agora eu faço aquilo e estou colocando. Infelizmente, eu não tenho como comprovar, né? Mas, às vezes, no contrato de trabalho, por exemplo, de estágio, tem descritas as atividades que o aluno executou. Então, eu consigo saber mais ou menos o que fazia. E aí, se ele está agora como analista de marketing, e eu sabia que ele estava executando atividade de RH, aí, ok, não, beleza, são duas atividades diferentes. Mas, ao fim e ao cabo, eu, Aline, não tenho como checar isso no detalhe, né, com tantos alunos. Então, é muito do que o aluno vai apresentar e o que ele me relata, tá? Professora, eu trabalho numa empresa e eu era auxiliar administrativo e hoje eu sou responsável pelo setor financeiro da empresa. Pelo que eu estou entendendo, esse tipo de trabalho formal, ele conta como atividade? Ele isso conta. mesmo? Só que, por exemplo, se é a mesma empresa, se é trabalho formal, você vai ter uma linha ali e aí vai ser uma atividade apenas, tá, Camila? Mesmo eu tendo sido promovida, mas ainda assim isso conta. Eu não sabia que trabalho formal contava. Conta sim. Experiência profissional conta como outras atividades. Você consegue sim contemplar uma atividade aí. Não seria o mesmo caso do pessoal que, por exemplo, na mesma empresa, eles teriam duas atividades, uma como estágio e a outra como trabalho formal. Você vai ser só trabalho formal, mas você consegue contemplar essa experiência nessas atividades complementares aqui. Ah, legal, obrigada. Nada. Professora, só o registro na carteira digital pode ser ou precisa ser a cópia da carteira física? A carteira digital, hoje em dia, ela tem validade igual à carteira física, Amanda. Então, assim, se é uma carteira que está formalizada e é uma carteira digital oficial, tá tudo bem, tá? Não precisa ser a física. Então, só o print da carteira oficial, da carteira digital, já é válido? Já é válido, com certeza. É emitido ali, né, pelo Ministério do Trabalho, bonitinho, com todas as suas identificações, tá tudo bem. É documento oficial. Bom, gente, podemos seguir? Professora. A gente já extrapolou o tempo. Como é que a gente faz, pessoal do PET? Professora, se puder ir até 10h30? Tá. Então, a gente vai até 10h30. Tá bom. Professora, deixa eu fazer uma última pergunta nesse grupo. Claro. Por exemplo, como a quantidade é limitada a 30 horas, o contra-cheque do mês serve como comprovante? Não. Contra-cheque é um registro do mês, né? Então, eu precisaria... Perdão, Bruno. Se o máximo é 30 horas, eu tenho um comprovante do mês? Eu trabalhei mais que 30 horas. Mas eu precisaria, como comprovante oficial, que exigem ou a carteira de trabalho, ou um contrato temporário, ou mesmo uma declaração, como você tem visto. Ok, a carteira de trabalho vale. Aí outro ponto, por exemplo, se no período que eu estou cursando a graduação, eu fui promovido, por exemplo, analista júnior, sênior, pleno e sênior, cada estrutura de cargo desse conta como uma carga horária? Não. Ou só a empresa? Só a empresa, okay. Só a empresa. Aí você conta como atividade, né, trabalho formal na empresa tal, ponto. Okay. E aí a carga horária máxima ali de 30 ou 60, dependendo do curso, tá bom? Bom, podemos seguir, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Oi. No caso, por exemplo, eu trabalhei de carteira assinada, e aí entraria, então, essas 30 horas em experiência profissional, trabalho formal, certo? Isso. Uhum. E agora eu possuo um MEI. Então, esse MEI entraria como empreendedorismo? Isso. Aí eu tenho outra atividade. Dentro do mesmo grupo, né, de outras atividades que estão vinculadas à experiência profissional, mas uma coisa é seu trabalho formal, pronto, e o outro é seu trabalho como empreendedora, seu MEI. Duas atividades. Então, eu contaria 30 horas em cada uma das duas, né? Isso. E as duas têm que estar devidamente comprovadas. Gente, todas as atividades que foram solicitadas, elas têm que estar devidamente comprovadas, tá?
Não O sou MEI eu basta, ali pedindo, a gente tem que estar com o processo de vocês redondinho. o MEI basta aquela declaração de MEI, você já consegue já comprovar com isso, né? Conforme Isso, você já tinha aquilo ali já falado. formaliza, né, Beleza. o vínculo, né, a sua atividade como empreendedora. Beleza, obrigado. Aline, bom dia. Eu ainda estou com dúvida em relação ao estágio não obrigatório, porque eu comecei a fazer um estágio no final do 4º semestre, né? E eu ainda não estava matriculada na matéria de estágio supervisionado. E eu saí desse estágio agora no 5º, matriculada no estágio supervisionado, e já comecei outro estágio também não obrigatório. Os dois vão contar como estágio não obrigatório ou eu vou perder as horas complementares? Então, Marina, o que eu oriento os alunos, né? O que a gente não pode ter sobreposição. O período em que você está matriculado no estágio supervisionado 1 e 2 não conta, ponto. O que você pode fazer? Pode tentar uma declaração desse estágio no período anterior. Então, eles vão emitir uma declaração, como você fez no período tal a tal, esse pedaço Assim, a antes. UFES me emitiu, né, o certificado lá que eu fiz 300 horas do meu antigo estágio, né? Ela emitiu esse certificado, mas então ele vai contar? Isso, aí é o período anterior, mas assim, idealmente a gente precisava de uma declaração só desse pedacinho. Porque a declaração da UFES vai estar o período inteiro. Então, vai Isso. sobrepor com o Aí seu eu peço período. para quem? Para a Eu peço empresa. para quem? Para a empresa, Para a talvez, empresa? a declaração. Tá bom, Porque então. aí fica bem quebrado, entendeu? Porque aí não tem sobreposição, a gente não tem problema com se qualquer pessoa auditar seu processo, tá? Então, o que eu sugiro é isso, fazer uma declaração só com aquele pedacinho anterior, que não está contemplado, e com um pedaço depois. Porque aí, beleza, tá bem delimitado, tá bom? Tá bom, então, obrigada. Podemos seguir, gente? Bom, então, esses são 5 grupos de atividades, então, de novo, cada atividade tem um limite de 30 ou 60, dependendo do curso de vocês, e cada grupo tem um limite de 130 ou 100 também, dependendo do curso de vocês, tá? E aí, como solicitar as horas complementares? Eu vou dar uma corrida, porque agora a gente só tem 12 minutos, tá? É um processo que não sou só eu, não é só vocês, a gente tem outros atores. Então, assim, o que eu quero chamar muita atenção de vocês é para tentar sempre entregar o processo mais redondo possível para não voltar, para não ter retrabalho, porque a gente tem vários atores ali envolvidos, validando, olhando o documento de vocês, além de mim, tá bom? Então, tem outros atores envolvidos. Eu não vou entrar no detalhe, tá? Aqui que a gente não vai ter tempo, vocês vão ter esse material, mas o processo de validação de horas tem uma série de etapas, tá? Às vezes eu recebo e-mail, assim, com o aluno, professor, então, eu mandei lá as horas no portal do aluno, você não validou até agora. Não é assim, né? Esse contato inicial, ele tem que ser para solicitar as informações e os documentos. Depois que eu envio para vocês as orientações dos documentos, o próximo passo é preencher a planilha, né? A planilha, ela vai e volta várias vezes, né? Enquanto a planilha não estiver redonda, a gente não vai conseguir passar para o próximo passo, porque a planilha, ela é a nossa base, é a base para vocês fazerem o registro no portal, é a base para o pessoal da SUC fazer o processo de vocês, é a base para eu validar para vocês via portal do professor, é a base para eu depois tramitar o processo de vocês via Lepisma, tá? Então, o primeiro passo é a gente ter a planilha redonda, tá? Então, não adianta cadastrar nada antes, não adianta trazer um monte de certificado. A primeira coisa é entender o procedimento, separar a atividade de vocês que vocês vão contemplar e fechar a planilha, tá? Então, o primeiro contato com a coordenação é para solicitar esse material, tá? E aí a gente vai seguindo. Vocês vão receber esse material, tá pequenininho aqui, mas vocês vão ver que tem uma série de etapas. Então, se organizem. Não adianta enviar também o processo faltando uma semana para o período acabar, tá? A gente precisa de tempo para poder fazer todo o processo, para deixar tudo redondo. A gente vai falar um pouquinho de prazo de atendimento, mas não é tão simples. O processo, ele, né, às vezes vem mais redondo, então a gente vai mais rápido, mas é muita especificidade. Vocês viram uma série de perguntas dos colegas.
cada aluno tem uma realidade, tem uma especificidade. Então, assim, às vezes é lento o processo, tá? Então, se organizem e entendam que tem uma série de etapas para ser percorrida, tá? E outros atores para além da coordenação e vocês. Tem outras pessoas que são envolvidas, então a gente depende do prazo dessas pessoas também, tá? Bom, e aí, eu não vou entrar também nesse exemplo aqui, mas vocês recebem as planilhas. A ideia é colocar as atividades e vincular as atividades à classificação, e aí a planilha praticamente faz o resto sozinha, tá? Não tentem modificar a planilha, porque a planilha já está configurada com as regras, com a quantidade de horas que vai ser exigida, etc. Tá? Mas, de fato, assim, é muito simples, é muito intuitivo o preenchimento da planilha. E, de novo, ela é base para o resto. A gente tendo a planilha redonda, o resto do processo vai fluir tranquilo, tá? Tem dúvida aqui, gente? Bem rapidinho. E, professora, não sou eu. Se você quiser ir até 10h40, tá tudo bem, tá? Yara, é porque eu tenho um compromisso 11h15, então acho que o meu limite vai ser realmente 10h30. Então tá bom. Tá bom? Eu vou pedir desculpas. Mas, enfim, né? A gente vai fazer essa primeira oficina, a gente vai ter outras oficinas e eu estou à disposição também para tirar dúvidas por e-mail. E eu acho que a gente já cobriu muitas dúvidas, eu espero que tenha sido aí proveitoso, esteja sendo proveitoso aí para vocês, tá? Eu tenho uma dúvida. Diga, Daniele. Bom dia. Eu estou me formando nesse semestre agora de 2022/1. Aí você falou questão que demora um pouco para fazer essa verificação das planilhas e tal. Essa parte da demora atrapalharia na minha colação de grau? Então, a validação das horas complementares é parte da integralização do currículo de vocês. Sim. Sem essa parte, vocês não se formam, tá? Entendi. Qual que é o prazo médio? Eu estou falando prazo médio, tá? De atendimento dos processos ir e voltar. 1 mês. Então, já se organize. Que nem, por exemplo, nesse período, se você quiser as suas horas validadas ainda nesse período, o prazo máximo para entrar em contato com a coordenação é 15 de julho. Depois disso, não tem mais tempo hábil da gente tocar o seu processo e finalizar. Aí ele fica para o próximo período. Então, se você quer se formar, o quanto mais cedo enviar, melhor. Já tira isso da sua reta, entendeu? Já tira da frente, já resolve a questão das atividades complementares. E aí é tempo médio, Daniele. Pode ser que você me envie um processo todo redondinho, classificação bonitinha, você leu o procedimento, entendeu, tá tudo redondo, show, né? O seu processo vai mais rapidinho. Agora, se tiver problemas de classificação, documento faltante, dúvidas, pode demorar mais. Então, para você se proteger, né, então é melhor enviar o quanto antes. E o mais redondo possível, né, o mais certinho possível. Tá bom? Entendi. No edital que eu recebi sobre as atividades complementares, eles falam que necessariamente não precisa de ter as 5 atividades. No mínimo, pode ser 3 atividades. 3 grupos. No mínimo, 3 grupos de atividades. Eu sou do curso noturno, aí eu vi que as minhas horas são 180, que eu preciso atingir. Isso. Aí, no caso, se eu tiver as 180 nesses 3 grupos, eu não preciso de, me preocupar, com os outros grupos? Não, a sua exigência é ter 180 total, 180 horas, e no mínimo essas horas têm que estar distribuídas no mínimo em 3 grupos, tá? Aí você vai me enviar, e aí eu vou ver, né, como que estão as suas atividades, se estão coerentes, se eu vou validar todas, eu vou talvez ter alguma dúvida, vou te perguntar, e aí a gente vai fechar essa planilha. Essa planilha está fechada, está validada, está redonda? Aí a gente segue para as próximas etapas do processo, tá? Mas o primeiro passo é entrar em contato com a coordenação e solicitar esse material. Tá bom? Ok. Professora, por favor, a senhora acabou de falar que a solicitação, que ela tem que fazer na data 15 de julho. Até 15 de julho. Então,
A solicitação tem uma data certa, tipo, durante cada semestre, ou que não entendi muito bem. É assim, quanto mais cedo, melhor. Quanto antes, melhor. Mas nesse período, a data final, a última data, é 15 de julho. Depois de 15 de julho, não tem como a coordenação pegar novos processos, porque não dá tempo de finalizar. Então, pode enviar em qualquer momento, só que até 15 de julho consigo finalizar esse período. Depois de 15 de julho, só vai ficar para o próximo período. Tá bom? Ficou claro? Bom, tudo bem? Professora, Oi. eu queria perguntar rapidinho também, que eu sei que você está correndo. Sobre o PET, é porque, acho que, como você sabe, né, ele é de pesquisa, ensino e extensão. Então, onde que entraria o PET? A gente até comentou, seria que nesse grupo... grupo 3. O PET entra aqui, ó. Participação em empresa júnior ou projetos similares. Tá, Luísa? Entendi. E aí, uma última dúvida rapidinho também. Eu participei do evento nacional do PET, e aí eu tenho certificado de congressista, mas eu também apresentei trabalhos. Seriam duas atividades diferentes ou entraria como a mesma atividade? Se é no mesmo evento, você pode consolidar essas horas e colocar como congressos, etc, etc. Acho que fica mais Beleza. coerente. Tá bom, só isso. Aí você Obrigada. coloca com carga horária total. Professora, por favor, desculpa, viu? No grupo 1, em relação à monitoria, como eu posso fazer para participar? Se eu estou querendo, tipo, ser monitorada de um professor que dá aula de francês ou inglês, como eu posso fazer? Porque eu não sei, não. Então, se você é monitora de um professor, você pode pedir para ele emitir uma declaração como você atua, né, como monitora daquela aula dele dentro daquela instituição, né, dentro daquela escola de francês ou de inglês, por exemplo, e aí a sua carga horária, tá? Então, para comprovar, seria algo nesse sentido. Mas nesse caso tem que ser na UFES, né, ou na outra instituição. Pode ser outra instituição, vamos supor que você é monitora de francês né, numa escola de francês na cidade. Desde que essa escola de francês emita um certificado que você faz parte, né, você desenvolve atividade de monitoria lá, uma carga horária, tudo bem. Tá, mas nesse caso entra no grupo 1, né? Isso, grupo 1, monitoria, de atividade de ensino. Tá bom, obrigada. Tá bom? Bom, e aí como comprovar, né, sempre qualquer atividade a gente vai ter que ter um certificado, uma declaração, para atividades profissionais, contrato de trabalho ou estatuto de empresa, se vocês são sócios de empresa, histórico acadêmico, né, para comprovar, por exemplo, disciplinas eletivas, carteira de trabalho também, para comprovar vínculo empregatício. E aí, assim, esses são os documentos mais comuns que eu recebo, né, certificados, declarações, carteira de trabalho, porém, pode ter situações diferentes, onde a gente vai ter comprovações diferentes, tá? E aí a gente vai tratar caso a caso. Então, vocês vão ter que me relatar isso por e-mail e a gente vai discutir a melhor forma de comprovar a atividade, tá? Mas, no geral, esses são os principais documentos comprobatórios. E aí, prazo de atendimento, né, como eu mencionei, a gente precisa, em média, de 1 mês para o processo inteiro. Claro que tem processos que duram mais, porque aí o aluno demora até a declaração, ou chega à conclusão, acha que tem as horas todas, mas depois vai ver não tem, então tem que desenvolver outras horas. Então, pode durar mais, ou pode durar muito rápido. Pode ser que você já chegue com um processo bem redondo, e aí vai durar 1 semana, 5 dias, dependendo aí dos prazos da SUC, também dos outros atores envolvidos, tá? Mas tenham em mente 1 mês. Se eu não pedir 1 mês antes do período acabar, meu processo não vai ser finalizado, eu não vou conseguir concluir. Então, comecem antes, para ter certeza que a gente vai conseguir concluir o processo em tempo, tá bom? E-mail, gente, eu recebo e-mails de 300 mil alunos, tá? Eu sou coordenadora do noturno e do matutino. Eu recebo 50 e-mails por dia, às vezes. Então, eu não consigo responder no mesmo dia, tá? Então, meu prazo de atendimento é 3 dias úteis.
Então, eu peço que vocês tenham paciência, né? Eu tento dar vazão aí aos e-mails, mas é muita dúvida, é muito aluno, tá? Então, entendam que se eu não respondi no outro dia ou no dia seguinte, calma, eu vou chegar no seu e-mail, tá? Em 3 dias úteis eu vou responder. Outra questão de prazo de atendimento, prazos solicitados fora do prazo, processos solicitados fora do prazo, ou seja, menos de um mês antes da conclusão do período acadêmico, podem não ser aceitos pela coordenação por não serem concluídos em tempo hábil, tá? Então, esses processos passam a ser tratados no próximo período, tá bom? E aqui eu só deixei como sugestão de atividades, né? Muitos alunos assim, professora, eu não tenho as horas, como é que eu faço, etc. Algumas sugestões de atividades para conseguir horas de uma forma mais rápida, né? Ou mais fácil. Então, aqui eu coloco algumas sugestões, os cursos online de algumas instituições, trabalho voluntário, doação de sangue, assistir TCC, etc. Tá? Então, algumas sugestões aqui. E, claro, né? Outras atividades são super possíveis também, a gente vai conversando por e-mail se vocês tiverem alguma dúvida, tá? E aí, como destaque final, assim, já finalizando, eu acho que o cumprimento, né, só retornando ao ponto inicial da nossa conversa, acho que o cumprimento dessas horas pode ser leve, pode ser prazeroso, pode contemplar aí as preferências, as características individuais, as atividades que vocês já executam, né? As experiências pessoais e profissionais que vocês já têm podem ser considerados como atividades complementares, tá? Então, tentem quebrar essa ideia de que atividade complementar é só curso, congresso, tem uma série de outras atividades aí que podem ser contempladas, tá? Por fim, não deixem processo para a última hora, né? Lembre-se que a coordenação atende todos os alunos, matutino e noturno, não é só o seu processo que eu vou estar tocando, eu vou estar tocando no mínimo mais uns 30 processos ao mesmo tempo. Então, não deixe para a última hora, porque, né, pode embolar um processo com o outro. Então, assim, se organizem para a gente não ter problema, tá? De prazo, de atendimento. Por fim, eu deixei aqui também alguns documentos relevantes para vocês, né? Resolução do MEC, que fala de atividades complementares, o PPC do curso matutino e noturno, que falam dessas regras de forma mais detalhadas, tá? E, por fim, é isso. Enfim. Bom, pessoal do PET, como a gente faz? Finalizamos agora. Tudo bem? Ô, professora, bom dia, rapidinho. Você disse que irá disponibilizar os slides, ele vai ser enviado por e-mail? O pessoal do PET vai disponibilizar para vocês. Como que vocês vão fazer, Liara? Vão enviar por e-mail? Isso, a gente vai enviar o certificado por e-mail, aí junto com o certificado a gente vai enviar os slides. A gente, por isso que é bom preencher o forms, tá bom? Que eu mandei aqui no chat, tem um forms, aí vocês escrevem direitinho lá, aí vai receber o certificado e os slides. Uhum. Ok, obrigado. E só lembrando, essa oficina ela foi gravada, então esse link também vai estar disponível. Então, de repente tem alguma parte que vocês não entenderam, né? Vocês vão ter o acesso à gravação e estou à disposição por e-mail. Infelizmente, eu não consigo ficar mais, eu tenho um compromisso agora às 11h15, então eu preciso sair, mas espero que tenha esclarecido, espero que tenha tirado, né, a maioria das dúvidas de vocês, e tenha, né, quebrado um pouquinho, né, dessa má fama aí das horas complementares, tá? E continuo à disposição por e-mail, para qualquer dúvida, tá bom? E sinto muito, mas de fato eu preciso sair daqui a pouquinho. Sem problema não. Só aproveitando os minutinhos finais para de fato agradecer. Essa iniciativa foi muito importante.